E estamos de volta com a nossa entrevistada Adriana Spinelli. Adriana, me diz uma coisa, o ambiente do jornalismo esportivo, como é que ele é com relação às mulheres? É um pouco machista? Porque é um mundo predominantemente masculino. Sim, com certeza. E o que eu acho o seguinte, eu já comecei um pouquinho de tempo atrás, então assim, houve uma mudança muito grande, né, de cultura, de comportamento, de hábitos, de rotinas do dia a dia, de se cobrir um clube. Eu, quando comecei, a gente, para entrar acabava o jogo, né, no campo, e os homens entravam todos, né, para o vestiário. Então, os caras estavam tomando banho, na banheira, pelado. E todo mundo lá. E a gente não podia entrar, né, evidentemente. Deixa eu te falar uma coisa. Vamos contar um casinho também. Não vou contar. Não, vai contar sim. É porque eu também passei por essa experiência. Uma vez é um jogo, não sei qual time, eles também estavam na situação. E eu precisava levar uma entrevista. E a gente que é mulher fica, às vezes, muito pressionada a ser tão boa ou melhor que os outros. E aí o porteiro, um segurança, né, grande, falou assim, não, você não pode, porque eles estão todos nus, não sei o quê. Daí eu falei, então, você está protegendo os jogadores, porque eu não me importo. Daí ele abriu a porta e disse, se você não se importa, entra. E eu entrei. Na hora que eu entrei, que eu vi assim, 40 homens nus, eu lembro que eu corri para a banheira do Nelinho, porque era o único que tomava banho lá na banheirinha dele, de sunga. Então, eu só falei entrar dentro da banheira. Mas você passou por isso também, né? Passei várias vezes. Às vezes, acabava o jogo, a Globo tinha que fazer transmissão, tinha que mandar matéria para o Jornal Nacional. Aí eu pedi, pelo amor de Deus, deixa eu entrar. E uma vez o João Segurança, que era do Atlético, brigou muito comigo. Adriana, não pode. Eu falei, eu tenho que entrar, senão eu vou ser demitida. Dane-se, João. Ele falou, então entra também. Aí eu entrei. Aí que festival de homem pelado lá, mas a gente fica tão tenso, né? Com o trabalho, que a última coisa que eu tô querendo ver é um pelado, a gente quer trabalhar. E aí eu fui, gravei, tá? Eu lembro, os jogadores ficam absolutamente constrangidos e a gente também. Mas você grava e tal, depois que você pensa, fala, gente do céu, como é que, né? Balu tomando banho, fulano tomando banho. E você entrevistando muito próximo a pessoa, né? A pessoa está nua na sua frente, você entrevistando. Então, é difícil. No começo foi difícil para a gente romper essas coisas, para ter essa rotina. Então, nós, mulheres, começamos, a Kellen Cristina, que hoje tem uma coluna no Estado de Minas, eu lembro que a gente era muito parceira, muito amiga, então eu sempre falava, gente, se for abrir para um, tem que abrir para todos. Se não vai abrir para um, não para todos. Eu acho que não pode ter essa questão de uma mulher. O médico homem e mulher, o pedreiro homem e mulher, o motorista homem e mulher, o jornalista homem e mulher. Todas as profissões, homem, homem, mulher, mulher. E cada um na sua profissão. Um tem um talento a mais, outro tem a menos, outro tem uma habilidade a mais, outro a menos. Ponto, para que Mas o que eu queria saber de você é se o ambiente é machista. Não, Adriana Spinelli, nunca passei, nunca fui constrangida. Bom, constrangido assim, nessas situações, nessas rotinas que nós fomos mudando. Mas não pelos colegas, não pelos jogadores. Jamais. Sempre tive todo o respeito dos jogadores, sempre tive todo o respeito dos clubes, da direção de Atlético, Cruzeiro, América, Fluminense, Flamengo, não sei o quê, porque eu viajava muito eu fazia transmissão com a Globo Nacional. Só nunca tive problema, só uma observação. Nenhum. Que eu achei interessante que eu li um dia desse. Será que eu sou uma mulher feia, ruim, aí ninguém queria... Claro que não, né, Adriana? Mas, assim, eu vi uma matéria que eu achei muito interessante de uma moça que foi jornalista política. Ela falava do ambiente altamente constrangedor em relação aos políticos de Brasília. Assim, porque elas precisam ter informação privilegiada, elas precisam ter a convivência. Eu aqui fui sempre mas olha só que interessante, quer dizer que o mundo político do Congresso é muito mais machista do que o mundo esportivo. Tem gente que reclama, né? Que tem casos e casos, né? Tem gente que reclama, que já sofreu assédio, que já... Eu nunca, né? Isso que eu estou falando. Ou era muito feio, ou sou, e ninguém me liga, não quer nem saber. Ou, evidentemente, que eu estou brincando, mas eu sempre tive muito respeito. Jogador, dirigente, segurança, torcida. Nunca tive problema com a torcida, nunca tive problema com ninguém. Então, assim, no meu caso, que eu posso atestar, sempre fui tranquilo, cobri tudo, trabalho na maior dignidade, com o maior respeito, sem, insinuaçõezinhas. Os colegas, agora, tem dia que você olha lá, ontem mesmo eu estava lá na Cidade do Galo, eu vou te falar, devia ter uns 30 jornalistas homens, por acaso ontem só estava eu, porque hoje tem mais mulheres, tem a Luciana da Globo, tem várias pessoas aí, né? E eu, por acaso eu estava só, eu ainda fiquei olhando assim, eu falei, nossa, que almaiada, só eu aqui. Mas todo mundo, Adriano, você vai gravar, ou você não vai, os colegas sempre me respeitaram, todo mundo, nunca tive problema. Agora, uma pequena homenagem, então, às precursoras, vamos dizer, pelo menos do meu tempo, né, para o seu, que já também tem um espaço. Olha lá, você está adorando jogar eu lá. Eu lembro da Dagmar Trindade, na Globo, e da Beth Cataldo, cobrindo esporte para o Diário de Minas. O jornal, A Dagmar também nunca se queixou de preconceito nenhum em relação a ela. O que ela dizia que era muito interessante,
é que era um tipo de cobertura que desde que ela pisava na emissora, desde o porteiro, o faxineiro, o motorista, todos cobravam e ficavam muito atentos ao trabalho dela. Ah, você falou isso, não sei de quê. Era uma resposta imediata. Tipo, eu nunca me preocupei também com isso. É, também não? Nunca me preocupei com isso, as pessoas. Eu sempre recebi muito carinho, eu sempre fiz matéria também, eu acho que pode ser uma coisa assim, sempre matéria muito de comportamento. Eu nunca fiquei muito atrelada, tal. Esse é o meu estilo, que eu fui me encontrando no esporte, é de fazer matéria daquilo, da mãe, do jogador, da casa, do lado humano, do bastidor, do fora do campo. Eu, raramente, você vai me ver lá dentro do gramado mesmo, vendo se o cara tem pedido, se não está, se foi falta, eu não sei. Eu estou sempre do lado de fora, eu estou sempre ao redor, estou circulando com a torcida. Então, isso talvez pode ter me trazido mais essa participação junto com a torcida, esse carinho que a torcida tem grande comigo. Agora, Adriana, então, eu sempre fiz isso. Eu te sigo. Aí, no meu tempo, então eu tenho a Vânia Tucci, a Kellen Cristina, que hoje tem uma coluna, né, no Estádio de Mesa. A Kellen era a menina que apresentou o Novo Esporte, né? Ah, não, hoje é no meu tempo, né? Ela de hoje, a Maíra, né, Ramos? Ela já Agora, me diz uma coisa, você criou, de uma certa forma, um estilo. Você criou um estilo, uma coisa que é muito difícil, eu acho que no telejornalismo, que é muito formatado. E você conseguiu, né, ter um estilo, acho que é isso mesmo que você fala, né? Eu acho que foi a sacada da Olga Curado, né? Uma vez eu encontrei com ela lá em São João del Rei, lá em Tiradentes, e eu falei, Olga, eu queria te agradecer, depois de tantos anos, realmente minha carreira virou outra, eu virei muito mais feliz, eu tenho prazer de trabalhar, as grandes conquistas, grandes histórias, enfim, eu sou muito agradecida mesmo a ela. E eu falei com ela, Olga, peguei a mão dela e falei, muito obrigada. Aí ela bateu assim, a Olga sempre muito seca, muito coisa, mas ela, né, uma grande profissional, uma grande jornalista, e ela falou assim, agradeça ao seu talento. Que bom, né? Nossa, eu falei assim, eita. Coisa boa. Então, assim, é gostoso, eu me encontrei, né? Então, e rádio e TV, você atuou tanto rádio também eu gosto, eu estava trabalhando mas é diferente de televisão, né? Bem, rádio, eu estava com a experiência há pouco tempo agora, né, na Rádio 98, que eu voltei para o esporte, foi voltando para a Rádio 98, quando eu saí do TRT, eu fui para a Rádio 98, uma rádio muito alegre, muito jovial, dá uma energia na gente legal, e eu fui lá com o Lélio Gustavo, tem um programa de esporte. Eu adorei, pena que eu fiquei, logo depois eu saí e fui para a TV Galo Premier, porque o cinema, já tô me achando, dá licença, gente, já estou me achando. O cinema, Hollywood, sabe? A TV é que eu fico à vontade, que eu gosto. Mas adorei rádio, achei, sim, fantástico. Eu comecei no rádio, né, na Rádio Capital, fiquei uns meses na Rádio Confidência. O rádio é gostoso, porque você não tem essa preocupação com a imagem, com a fato, gravado, você tem que pegar, pá. Ele é mais solto, ele é mais leve, mas é uma coisa maravilhosa. Me conta uma coisa, tem esse lado todo Adriana aí. Quero voltar pro rádio, tem esse lado Adriana, onde assim, mas eu te sigo no Facebook, eu não persigo. Ah, não. Eu te sigo. Eu estava falando com a Mira aqui, viu, gente, que hoje em dia, com essa questão política, né? O Brasil fervendo e tal. Hoje em dia as pessoas não seguem mais a gente, elas perseguem. A, B, C ou D. Né? Nossa. Você me segue ou persegue? Eu persigo, não, eu sigo. Mas, enfim, você demonstra lá que você tem, por exemplo, você atua numa campanha contra o assédio, você fala de política. Eu queria até saber essa parte política. Você é uma pessoa que se interessa por política. Eu acho importante. Eu adoro, não vou ficar falando aqui nem A, B, C, nem D. Eu adoro política. Eu, ao contrário do que até algumas amigas minhas falam comigo, eu detesto, eu não quero saber de política. Eu falei, não discutir política. Aquele ditado, não tem um negocinho, você não discutir a opressão e o opressor, você está favorecendo o opressor. Eu acho errado. Eu concordo com essa frase. Eu acho que você tem que discutir política. De manhã, de tarde, na hora do almoço, com os amigos aqui, no lazer, no clube, na igreja, com a família. E principalmente no momento que nós estamos vivendo hoje. Se você não discute política, acontece o que está acontecendo com esse país, porque quem vota somos nós, gente. Qual o momento que nós estamos vivendo hoje? Como é que você está vendo, de maneira geral, a situação? Eu estou vendo tudo muito turbulento, tudo mais feliz, satisfeito. Eu acho que está começando uma luz, está abrindo. Eu acho que o caminho é esse, é de punição, é de robô, gente. É a coisa mais... Isso aí é da Idade Média. Robô tem que ter em cana, acabou. Uma agulha, 2 milhões... R$3. Meu filho, uma vez, ele era pequenininho, e ele chegou em casa, não esqueço disso, com uma notinha de R$1. Ainda tinha a nota de R$1. Eu falei, onde você arrumou isso? Ele falou, eu achei na escola, no pátio. Eu falei, você vai voltar, nós vamos voltar na escola, você vai devolver. Aí ele falou, mãe, mas é R$1. Ele tinha uns 5, 6 anos. Aí eu falei assim, não interessa.
Tá errado, não é seu, é R$1. Tô falando, Muralha, mas é assim que a gente educa. R$1 não é seu, eu te dou R$1 aqui. Alguém perdeu lá na sua escola. Então você vai voltar, nós vamos entregar lá para a direção, para quem for, porque R$1 é R$1, 1 milhão é 1 milhão, 1 trilhão é 1 trilhão. É seu? Não. Então pronto, acabou, gente. Não isso tem básico, né? Ética, né? Então eu acho que tem, exatamente, é ética, é honestidade, sabe? É educação. Na política também. Então, lá em casa, nós discutimos política, meus filhos, Mariana, Pedro, meu marido, Paulo César e eu, de manhã, de tarde, de noite, fica, discute, debate. Acho importante, porque nós votamos, nós é que escolhemos, eles vão ser, a Mariana já vai votar, entendeu? Então, tem que se discutir, sim. Agora, não precisa agredir, não precisa, papapá, aquela história toda. Mas acho importante, acho gostoso, acho que nós estamos vivendo um momento importantíssimo, riquíssimo, e que nós temos que participar, não vou falar nem de um, nem de outro, nem de que lado, não, mas eu acho que a gente tem que estar. Tá ótimo. Tem que discutir, tem que saber, sim. Nós é que mudamos, né? Isso. Então, se você não muda, acontece o que estava lá acontecendo. Vamos mudar. Eu, você... Isso mesmo. E vamos fazer mais outro intervalo e voltamos daí já falando da experiência atual que ela está desenvolvendo na TV Galo. Até daqui a pouco.